Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional. E nesse vídeo aqui te passar algumas informações que estão vazando do Colorado. Sim, se você não sabe, o Internacional quer fazer saídas de 3 jogadores. Eu não estou falando de grandes vendas, estou falando de jogadores que não estão performando e tem pelo menos 3 que podem sair. Mas tem mais um quarto que a gente sabe que ainda tem possibilidade de negócio, mas depende da vinda do Borré antecipada e da grana que os caras vão colocar na negociação e também as vendas grandes que tem um bastidor importante. Então, tem muito conteúdo, muita informação aqui. Fica ligado para ficar sempre bem informado no canal de JB. Gente, vamos lá. As 3 saídas, tá? Que a direção do Internacional está vazando, que de fato tem interesse em fazer negócio, que de fato gostaria que acontecesse alguma coisa. E agora, a gente começa a entrar na reta final da janela. E até esse fato de, os clubes que estão tentando outros jogadores não conseguiram, é o Inter. O Inter foi no Thiago Maia, tá tentando. Bom, já vazou outro nome, já falei no vídeo anterior, do Matheus Rossetto, do volante, do ex-Atlético Paranaense e tal, tudo, olha lá. Pelo menos um plano B tu vai olhar para caso não deu. Inter ainda sonha com o Thiago Maia, segue nele, mas tem um plano B, uma alternativa. E isso vai acontecer com outros jogadores que estão aqui à esperança do Inter. Primeiro caso que eu quero te contar é Luiz Adriano. Mas o Luiz Adriano começou jogando, ele foi até capitão num dos jogos do Inter já no começo do Gauchão. Beleza. O Inter gostaria de fazer a liberação desse jogador. Mas se não acontecer, se ela não ocorrer, já é consenso no estádio Beira-Rio que ele vai cumprir o seu contrato até junho, até metade do ano, e aí automaticamente vai se despedir. Ele tem 36 anos e em abril faz 37. Eu não duvido, mas é só um palpite meu. É ele quem define isso e é preciso muito respeito por um cara que teve, inclusive, uma carreira muito bonita no futebol, que é o Luiz Adriano. É preciso muito respeito. Mas eu não duvido que com 37 anos, na metade do ano, carreira feita, grana para tocar para várias gerações, por mérito dele, ele chegue e aposente. Mas isso não é uma coisa que eu vou definir, não é uma coisa que você vai definir, é uma coisa que ele vai definir. Mas existe essa possibilidade. Enquanto isso, o Inter está dizendo, olha, vamos pagando seu salário de 250 mil mensais, ele tem uma premiação, caso, de 25 mil a mais, caso atue pelo menos 45 minutos numa partida, então é uma premiação que tá sendo pouco utilizada, né? Porque ele tá jogando pouco. Mas enfim, o Inter já tem meio que consenso que ele não fica. Deu algumas chances no Campeonato Gaúcho até, porque o Cudê é dessa leva de, eu vou dar chance para todo mundo. Mas a tendência é que a partir de agora o Luca comece a ser mais utilizado, porque não está sendo muito utilizado. Se a gente pegar aí os 4 jogos, o Luca entrou em alguns minutos e tudo mais. O Inter trabalha com a saída do Luiz Adriano muito fortemente. Por enquanto não tem proposta, por enquanto seria cumprir o seu contrato, porque não tem nenhuma sinalização. Um outro jogador que de alguma maneira até me surpreendeu bastante foi o Carlos de Pena. E olha, todo mundo no Beira-Rio, foi isso que eu recebi de informação, acreditava muito na recuperação dele. Ele jogou uma primeira temporada fantástica vindo da Ucrânia, jogou de ponta, jogou de volante, ele era a sustentação, naquele tripé que o Mano Menezes fazia ali no meio campo, ele era a sustentação pelo lado esquerdo, ele era o cara que dava solidez defensiva, que estava sempre ali pronto para ajudar e tudo mais. E o que me passaram é o seguinte, o ano passado foi muito complicado, ele teve problemas familiares, não foi só o pai que ficou doente, embora o pai tenha sido mais grave, mas teve outros contratempos no Uruguai que acabaram prejudicando a vida dele. O Inter achou, beleza, ele vai terminar o ano bem e vai começar voando. Não começou. É óbvio, nós temos aí uma arrancada de gauchão, mas já tiveram mais expectativa na sua recuperação. Hoje é o seguinte, chegando uma proposta por ele, vai. Antes, na virada do ano, o Inter não estava querendo ouvir propostas pelo De Pena. Era diferente do Nico Hernandes, que chamaram e disseram assim, olha só, nós estamos contratando um monte de estrangeiros aqui, Alário, Borré e tudo mais, então vamos achar um clube pro Nico que ele não vai jogar? O Inter já tinha certeza. O De Pena não. O Inter achava que ia jogar. Agora, não mais. Hoje, se chegar uma proposta pelo Carlos De Pena, é um cara que o Inter vai fortemente, assim, sabe? O jogador quer ir, cobra o salário e tal, o Inter, beleza, vamos lá, vamos fazer negócio. Então, há uma reviravolta nesta situação, uma diferença de expectativa. E é preciso colocar aqui que, mas JB, na virada do ano não. Na virada do ano eles queriam ficar com o De Pena, mas hoje já não acreditam mais tanto na sua recuperação, por vários fatores. Não é que é mau jogador, tá? Mas o que a gente ouve é o seguinte, olha, talvez aquele momento, aquele esquema do Mano, aquela situação tenha favorecido muito a sua forma de jogar e hoje já não favorece mais e não teria sentido manter um jogador aqui que não vai performar, que não vai jogar com o Cudê e tudo mais. Gustavo Campanharo. Essa foi uma contratação que o Inter, não vou dizer se arrepende de ter feito, mas
viu que não deu certo, tá? Em momento nenhum se pagou. É diferente assim, do Depena, que em algum momento foi extremamente útil. Não, o Campanharo, infelizmente, os caras estão querendo muito uma proposta. Eu não vou dizer que o Inter vai conseguir rescisão de contrato ou tudo mais, mas a expectativa é o seguinte, ó. Tá entrando numa reta final de janela, ainda tem um bom tempo, tá? Tem coisa de 30 e poucos dias pela frente, mas o que o Inter tá vendo? Foi o que eu citei no início. Olha, o Inter tá tentando o Thiago Maia, não tá dando o Thiago Maia, e aí já foi no Matheus Rossetto da vida pra tentar especular, embora siga no Thiago Maia. Mas se não der certo daqui até o final do mês, o Inter já tá dizendo que tem um plano B. E é isso que estão acontecendo que estão na expectativa do Campanharo, que diz assim, pô, chega o final da janela, alguns clubes não conseguem fechar com os jogadores que estão negociando, daqui um pouco olha o Thiago Maia aqui e diz, opa, tem um jogador aqui que pode ser útil, vou lá do Internacional e tenta fazer o negócio. E aí o Inter não dificultaria nada. O contrato dele é até final do ano, tem aí um bom valor para pagar. Eu não tenho de uma rescisão antecipada de contrato, mas tenho de uma liberação seguinte, ó. Deixa eu pensar assim num clube, sabe? Um clube bom. Um América Mineiro, sei lá, um time bacana, um Santos, que o Santos tá na Série B agora, mas você entendeu, né? Um time que queira um primeiro volante, um Vitória da Bahia e tudo mais, um time, tá precisando de um primeiro volante, tinha tentado um outro no mercado, não conseguiu. Pô, viu o Campanharo no Inter, é só chegar lá, pagar o salário e fazer o negócio? O Inter tá de portas abertas para isso. São esses 3 jogadores que os caras estão sonhando. Então, Luiz Adriano, Carlos Depena e Campanharo. Aqui, cara, nós vamos, mas o Luiz Adriano é pouco, para centroavante é quase nada. 250 mil, mas bota 250 mil dele, mais o do Campanharo, mais o do Depena, cara, já tem aí 700, 600, 700, 800... Entre 600 e 700 é uma realidade mais factível de salários que tu aliviaria da conta do Internacional. E aí tem 2 informações complementares aqui. A primeira é que o Pedro Henrique ainda pode sair. O time do Odair Hellmann lá na Arábia quer ele, mas o Inter quer $1 milhão pelo empréstimo do jogador. Eles sinalizaram com $200 mil, ficou nessa de vão aumentar e nunca aumentaram. Aí tem 2 fatores. Primeiro, se o Borré chegar antecipadamente, facilita muito. O Inter adoraria essa negociação, porque daí tu alivia a folha. Tu libera 500 mil do Pedro Henrique para botar o salário do Borré, que obviamente é elevado. Então, assim, esse é um ponto. Mas o campeonato local lá nem recomeçou, tá? É só dia 18 de fevereiro ou algo assim que eles voltam a jogar. É 18 de fevereiro que eles voltam a jogar. Então tem mais 2 semanas ainda pro Papito enrolando essa história. Mas pensa o seguinte, tá? Já que tu vai botar o Borré na metade do ano, imagina se tu consegue liberar Campanharo, Carlos Depena, Luiz Adriano e mais um Pedro Henrique. Cara, tu tá falando aí de mais de $1 milhão pra liberar da folha e tu bota um Borré, que vai chegar por mais de $1,5 milhão. Tu entendeu? Então, assim, são negócios que são muito interessantes. Não é grande esforço, mas sem impactar diretamente no time, sem trazer um impacto técnico do Inter. Se tu faz a liberação do Depena, do Campanharo e do Luiz Adriano, mais a do Pedro Henrique, 4 jogadores, o Pedro Henrique é o que mais joga desses atuais aí, 4 jogadores, tu paga aí 80% do salário do Borré. Essa é uma tacada de mestre do Internacional, mas que ainda não aconteceu porque é o sonho do Internacional, eu estou só projetando o cenário. Importante colocar aqui, grandes vendas. Mas JB pode sair jogadores por grandes vendas, né? O Inter precisa de R$135 milhões em negociações, é o que está prevendo para essa temporada, mas a ideia é na janela de julho, que é a mais forte da Europa, todo mundo sabe que é a virada de temporada por lá. O Maurício é o cara mais vendável, mas não tem nenhuma sinalização, nada avançado, nada. Então, assim, precisa vender, precisa. Mas tem o dinheiro da Liga Forte que entrou, deu uma estabilizada na situação colorada, eles podem ir até metade do ano, aí na metade do ano vai ter que vender. Porque o Inter, para minimamente empatar nesse ano, precisa de R$135 milhões em negociações de atletas. R$135 milhões em vendas. E aí vai precisar vender Maurício e talvez um outro jogador da base. O que eu vejo, assim, rapidamente seria o Maurício, mas ele por enquanto fica. Não é esta a negociação. Mas veja bem, tu pode, na metade do ano, junto o salário do Maurício, do Pedro Henrique, do Depena, do Luiz Adriano, do Campanharo, que podem sair desses 5, tu já tem quase um Borré nessa tua folha aí. É uma tacada interessante para converter um salário pelo outro, beleza? Mas tudo isso é projeção. Daqui para frente a gente vai ver o que vai acontecer. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.